Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Esse é o primeiro vídeo de introdução da playlist sobre a política, sobre as eleições de 2024. Na questão de Minha Bandeira é Carapicuíba. Essa é a minha playlist. Estou aqui para dizer um pouco da minha história. Por que eu aceitei ser assessor de um vereador? Até então, não vou divulgá-lo agora, vou fazer uma entrevista com ele. Vou contar um pouco da minha história, introdução. Eu sempre fui uma pessoa interessada sobre geopolítica, história, geografia em si. Sempre fui antenado desde jovem, sempre gostei muito. Venho de uma família de metalúrgicos, trabalho desde os 14 anos em carteira assinada. Posteriormente, porque os metalúrgicos, principalmente quem mexe com torno mecânico, quem mexe com maquinário de comandos elétricos, foi substituído por usinas montadas, no caso as CNCs, né? Os comandos numéricos, né? Foram substituídos na década de 90, né? E até hoje os robôs tiraram essa mão de obra aí dos torneiros mecânicos, fresadores, mecânicos de manutenção, ou seja, reduziu-se muito por causa disso. Daí eu parti para a área de segurança, que fiquei 15 anos, fiquei 14 anos nessa área, nessa mesma área também parti para a funilaria e pintura, no qual a abertura do mercado no governo de Fernando Collor fez com que as oficinas também caíssem muito de produção, porque era muito mais em conta você comprar um carro importado do que você arrumar o seu antigo. Fora que a indústria automotiva brasileira estava defasada muito no final da década de 80 e no começo da década de 90. Parti para a área de segurança, no qual fiquei 15 anos. Muitos turbilhões. Na área de segurança cheguei até instrutor de segurança. E, infelizmente, a área de segurança caiu também muito, por questões também do outro governo que entrou, que foi o governo do Lula, no qual reduziu essa parte da segurança. Daí eu sempre fui entregador, sempre estive no convívio na minha comunidade, sempre trabalhei, não importa, eu gosto de andar de moto, e a maneira de eu me soltar andando de moto era fazendo entrega. Sempre gostei muito dessa profissão de entregador de moto, além de ter aquela liberdade de andar de moto, de andar para baixo para cima, conversar com as pessoas, ter um convívio. Conheço muito a minha comunidade Carapicuíba, ou seja, há mais aproximadamente quase 40 anos estou aqui andando no município de Carapicuíba, no qual vejo que as evoluções dos dois últimos mandatos, que foi do Marcos Neves, foram excepcionais. Perfeito jamais será, mas perante os padrões antigos dos governos anteriores, esses dois últimos mandatos de Marcos Neves fez com que Carapicuíba evoluísse muito. Eu, em 2008 até 2012, fui sindicalista, no qual era sindicato dos vigilantes orgânicos, detetives e os famosos PIUI ou seguranças noturnos autônomos. Era um sindicato que abrangia isso daí, ao qual houve um consenso entre o sindicato privado e o sindicato orgânico, no qual teve uma questão dúbia dos dois sindicatos que se debateram se não entraram em consenso na época, do qual eu desanimei da política. E embora nesse meio do sindicato, quando fui sindicalista, eu procurei fazer cursos para me aprimorar nesse âmbito do sindicato, no qual eu fiz
dois cursos que me deram hoje essa estrutura de conhecimento, que foi filosofia do comportamento e geopolítica, que eu fiz na época. Esses dois cursos abriu-me uma margem de conhecimento no qual hoje eu sou autônomo, mas analista político, porque me aprimorei e nunca fiquei desfocado da política, sempre gostei muito de política. Por eu ter esse conhecimento na área da política, da geopolítica, analista político, que eu adquiri esse conhecimento do sindicato e uma amizade grande, todos os anos de eleições municipais sou convidado para ser assessor ou vereador. Mas como eu já tinha passado por esse viés sindicalista, no qual não me davam liberdade, porque não existe sindicato de direita, muito menos conservador, cristão, meritocrata então, e é o viés que eu sempre defendi da minha infância. Tive uma educação de coroinha, fui coroinha dos meus 8 aos meus 12 anos, então eu tenho uma educação eclesiástica cristã muito forte, uma estrutura muito forte. Profissionalmente, também metalúrgico. E posteriormente social, também tive, porque fui sindicalista, e o convívio social que eu tenho por ser entregador também me abre essa margem de ser um analista político, sem me gabar, mas fazendo uma ênfase. Por eu estar direto envolvido na comunidade, conversando tete a tete com as pessoas, eu tenho uma análise contundente do viés municipal. Porque eu estou associado, eu sou um entregador delivery, converso com todos, interajo com todos, vejo a dificuldade de todos. Eu não iria mais falar de política, não queria saber mais de política, porque o meu âmbito era entregador e eu, como tenho essa estrutura profissional de torneiro, ferramenteiro, funileiro, no qual me deu uma estrutura profissional no qual eu posso fazer muitas coisas em moto, e as motos elétricas, carros elétricos entraram em sessão em 2014, no ano do Aécio e Dilma, que também abriu-se um parênteses, mas não quis me intrometer. O renascimento ou o nascimento efetivo da direita brasileira. Ali eu já tinha visto isso, mas até então não queria me intrometer. Queria apenas montar uma oficina, mas meu patrão, no qual eu trabalho hoje, pediu-me se eu poderia trabalhar com ele, por eu ser um profissional responsável. Ele me registrou e daí eu fiquei de entregador direto de dia e de noite, e depois eu parei com o tempo de trabalhar à noite. Fiquei só com viés de dia. E os serviços eu faço um bico aqui, um bico ali, uma reforma de moto, uma manutenção, umas amizades que eu sempre tive, e ficava só nessas daí. O que acontece foi em 2020, da onde eu tive a certeza que eu teria que fazer alguma coisa. Já estava no projeto do meu canal, que iria falar de motos elétricas, veículos com transformações, legislações de trânsito, tudo no seu viés, porque eu achava que ainda acho que o veículo elétrico e os seus assimilares em si, acoplado, híbridos sucessivamente, são o futuro. Mas aí eu tive que colocar a política, porque as coisas que eu via que estavam acontecendo no nosso país não batiam. Bom, quando eu vi, eu não iria mais falar de política. Tinha passado essa experiência de sindicalista com um viés do qual não me batia com os meus iguais. Eu não batia com os outros sindicalistas porque a minha ideia era cristão, conservador, de direita, meritocrata. Com a estrutura que eu tive de educação, não batia com coisas que eles muitas vezes não tinham esse viés.
Gosto das coisas certas, corretas e contundentes. Então não queria mais saber de política. Mas 2020, na questão da saúde, do fecha tudo, da visão túrpia do Dória, no caso, nosso governador, e de alguns municípios em volta, e ainda repito, não é defendendo, mas eu vi na prática que o prefeito Marcos Neves não foi tão rigoroso, a não ser quando ele era cobrado pelo Estado. Eu, sendo um analista político já por experiência, por visão e conhecimento na área, percebi que as coisas não batiam. O Supremo Tribunal cada vez mais se entrando na questão política, que não é só alçada, conhecimento disso eu tinha, impedindo que a polícia adentrasse nos morros. Isso me abriu uma luz e uma verificação. Foi da onde eu falei, não, se eu tiver agora no meu canal, vou falar de política para orientar as pessoas. Mal sabia que de 2020 em diante, a censura prévia em canais fossem aumentar estrondosamente. Cheguei a perder 2 Facebooks, porque no começo eu comecei com Facebook, perdi 2 Facebook. Um consegui recuperar, mas até então já tinha montado outro e fica meio que no limbo. Instagram meu foi bloqueado por meses. Ou seja, vídeos no meu YouTube, no caso, quando eu criei o canal YouTube, via que não subia ou desaparecia. Foi na onde eu comecei a perceber que as coisas não... Então, com essa estrutura de conhecimentos que eu venho trazendo, conhecendo bem meu município e com esse ideal, quando me chamavam para ser assessor ou vereador, eram de viés de esquerda, de partidos do qual eu não me adaptava. Quando eu tive esse convite atual para ser assessor, eu verifiquei. Partido Podemos, um partido da Renata Abreu. Aí eu fiz uma análise, pesquisei, me informei e vi que o viés era mais aquele centro de direita, aquele viés do qual eu posso ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de orientação para aquele que eu assessorarei. Tá bom, gente? Trago comigo essa experiência para agregar ao rapaz no qual vou representar. Logo, logo vou fazer uma entrevista com ele e colocarei nessa playlist. Minha bandeira é Carapicuíba. Essa introdução é para trazer a vocês a minha experiência no meu auge dos 50 anos, do qual eu passei, instruí-me, aprendi e convivo com as pessoas do município de Carapicuíba. O viés do fecha tudo me deixou nesse ímbo de querer voltar a se manifestar na política, porque eu conheço os rapazes que ficam no faróis vendendo bala, água, pano e sucessivamente, sendo proibido, passando necessidade. As senhorinhas, senhores, jovens e jovens, do qual eu levava o lanche, comida, deixando bilhete, pega o dinheiro, deixa aí, o medo das pessoas, a deturpação, a mentira que se era passado num determinado canal de televisão, não se batiam com a realidade do cidadão que está na rua no dia a dia. Não parei um minuto sequer de trabalhar. Foi o momento que mais trabalhei como entregador. Foi um momento no qual eu via o medo nos rostos das pessoas por mídias túrpias, nefastas, que por não concordar com o governo, atacavam mente de pessoas
que estavam perdendo os seus entes queridos. Eu não podia ficar quieto. No meu canal, tentei ser mais abrangente possível. Aprendi com isso. E hoje luto para nós, brasileiros, que começamos o nosso município a votar em pessoas contundentes, do seu viés mais para a direita, no seu viés meritocratas. É meritocracia que se desenvolve um país. Todos os países desenvolvidos do mundo são meritocratas. Geralmente do viés de direita. Gente, por isso estou aqui aceitando essa, digamos assim, essa nova empreitada, esse novo desafio para melhorar o nosso país. Poderia hoje ficar continuando nas minhas entreguinhas, tenho minha casinha, tenho uma filha criada, uma situação econômica estabilizada, mas eu não posso fechar os olhos e achar que estou acima de todos. Estou num país, estou no estado, estou no meu município. Se o meu município continuar bem, o meu estado, São Paulo, continuar melhor ainda, e o meu país vier junto, todos nós ganhamos. Por isso, nessa introdução, venho passar para vocês o objetivo dessa assessoração. Ser assessor desse vereador parece pouco, mas todos nós temos. Ou você assiste, ou você luta. A escolha é sua. Eu escolhi lutar pelo meu país. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.